Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos falar um pouco a respeito de texto expositivo e infográfico. Vou colocar aqui para vocês a apresentação que eu preparei e nós conversamos na última aula sobre isso. Lembrando que tudo que está aqui apresentado deverá vir copiado no caderno de vocês ou, se preferirem, podem imprimir e colar no caderno. É importante que vocês tenham toda a matéria em dia no caderno de vocês, tá bom? Texto expositivo. Vivemos, sem dúvida, na era da informação. Ter, acessar e divulgar informações significa estar inserido na cultura atual de maneira significativa e com algumas vantagens sociais, né? Isso significa que aquela pessoa que tem a possibilidade de acessar a internet, de ler um jornal, em detrimento daquelas que não têm essa possibilidade, elas estarão sim, de alguma maneira, em uma vantagem social. A invenção de tecnologias que permitem o registro dessas informações, como a invenção da linguagem escrita, passando pela imprensa e chegando à internet, possibilitou ampliar ainda mais o conhecimento da humanidade, já que os novos conhecimentos partem dos já existentes para negá-los, corrigi-los ou ampliá-los. Para a documentação e a transmissão do conhecimento, cujo espaço de compartilhamento preferido é a internet, fazemos uso de textos expositivos, aquele em que há o objetivo de se explicar uma temática. Então, como o próprio nome diz, texto expositivo, ele vai expor uma ideia, um argumento e uma temática, como nós estamos vendo aqui. De se veicular informações. Trabalharemos com 3 tipos, de gêneros textuais tipicamente expositivos. O texto expositivo, que está presente no livro didático, querendo explicar o conteúdo da matéria. O infográfico, que vem ali estabelecer por meio de canais diferentes, seja por uma seta, um quadrinho informativo, um box, desenhos, essa mesma informação que o texto tradicional. E a notícia, que também tem o objetivo único de informar o leitor. Todos são textos expositivos. O texto informativo corresponde àquelas manifestações textuais cujo escritor expõe brevemente um tema, fatos ou circunstâncias a um leitor, sem querer se aprofundar muito no tema introduzido. Em outras palavras, representam as produções textuais objetivas, com linguagem clara e denotativa. Lembrando que denotativa, é aquela linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia e que nós encontramos no dicionário, D de dicionário, que tem como objetivo principal transmitir informações sobre algo. Os textos expositivos em livros didáticos precisam seguir uma ordem de abordagem do conteúdo para facilitar o processo de aprendizagem do aluno. E essa ordem normalmente é título, subtítulo e um subsubtítulo. Então, nessa mesma ordem, eles vêm dispostos aí dentro dos nossos livros. Nos textos didáticos, como o conteúdo muitas vezes envolve a abordagem de teorias e posicionamentos, muitas vezes não consensuais, é comum os autores repassarem para outras pessoas a responsabilidade sobre o que eles afirmam. Por exemplo, quando a gente encontra expressões como segundo os cientistas, de acordo com a pesquisa tal. Então, esse tipo de expressão ela vai repassar a responsabilidade do autor daquele texto para o autor da pesquisa, para os cientistas que divulgaram a informação. Constantemente surgem novos gêneros textuais. O gênero textual infográfico, recentemente, vem se destacando em variados meios de comunicação. O gênero textual infográfico é muito utilizado pela mídia jornalística. É unânime que esse gênero é um recurso eficaz, visto que torna o assunto fácil, de forma rápida e dinâmica de ser compreendido. O que é um infográfico? A palavra info, ela significa informação. Já a palavra gráfico, ela significa imagem, ilustração. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. A partir dessa definição, nós confirmamos a popularidade desse gênero no meio jornalístico atual. Porém, esse gênero não ganhou destaque apenas nos meios de comunicação. Nas salas de aula, os infográficos auxiliam com sucesso nos processos de leitura, reflexão crítica e produção de textos.
Os infográficos permitem caminhos diversos de leitura, não obrigando o leitor a seguir aquela sequência natural dos textos, isto é, da esquerda para a direita e de cima para baixo. O que importa para o leitor é que tanto as imagens quanto os textos verbais se complementem, facilitando a construção do sentido. No entanto, como em qualquer texto, para compreender um infográfico, o leitor deve mobilizar inúmeras informações prévias, que é o que nós chamamos de bagagem cultural, né? Repertório cultural. Essas informações elas são relevantes que a gente já tenha anteriormente à leitura de qualquer texto, porque elas vão nos auxiliar a compreender melhor aquele texto. Digamos que hoje vocês façam a leitura de um infográfico falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Se vocês não tiverem um conhecimento prévio, vocês certamente vão deixar de compreender aquele infográfico pela sua totalidade, por falta desse conhecimento anterior. Caso essas informações não façam parte do seu conhecimento de mundo, a construção do sentido do texto é prejudicada. Nos infográficos, as legendas devem, sempre que possível, cumprir o papel de complementar as informações veiculadas pelas imagens. Para isso, em muitos casos são usados números e setas. Observem esse desenho que está aqui, gente. Ele é um exemplo claro de um infográfico. Nós temos a presença do verbal, observem as palavras aqui, né? Nós temos a presença do não verbal, que é a imagem, né? Seguida aqui, ó, setas para explicar quais são as partes que vão ser uma primeiro, né? A sequenciação dessas partes aí do ciclo da água, e por meio dessas setas e dessas palavras, a gente vai conseguindo compreender, né, como esse ciclo da água acontece, qual é o primeiro processo que acontece, qual é o último, e aí sim a gente vai entendendo o significado, né, que poderia estar escrito tudo dentro de um texto tradicional, mas que, sendo utilizado infográfico, fica muito mais fácil e mais dinâmica essa compreensão. Esse outro infográfico que nós estamos vendo aqui ao lado esquerdo é sobre a água, né? A água que a gente não vê que consome, mas que a gente está consumindo também a água. Observem aqui, ó, quantos litros de água nós consumimos, né, são usados para fazer, né, a produção de determinados produtos, né? Para uma cerveja, 5,5 litros. Para 1 quilo de arroz, 2,5. E assim, todas as gotinhas aqui traz a informação da quantidade de litros que cada alimento consome, seja ali na sua produção agrícola ou na sua produção industrial. Esses elementos que eu coloquei aqui para vocês dentro dessa tabelinha rosa são elementos que vão vir, né, que vão aparecer dentro dos infográficos. Nós temos as presenças de textos, ícones, quadros, fundos, legendas, tabelas, mapas, ilustrações, números e fotografias. Todos esses elementos vão nos auxiliar, né, a compreender melhor e mais dinamicamente um infográfico. Muito melhor, muitas vezes até, do que uma leitura tradicional de um texto explicando o mesmo assunto. Bom, gente, sobre texto expositivo e infográfico, a nossa apresentação termina aqui. Mas lembrando que nós temos a folhinha falando sobre esse mesmo assunto, né, com os exercícios que nós vamos corrigir na semana que vem, tá bom? Então, na semana que vem, a gente se encontra e corrige a folhinha sobre o assunto texto expositivo e infográfico. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.